A graça e a paz de Cristo Jesus para todos nessa noite. Aqui mais uma vez o pastor Edmário com vocês na nossa live de quinta-feira que temos sempre feito com o nosso projeto de pregar a Bíblia toda. E graças a Deus mais uma vez continuamos nossa exposição de Jeremias. Eu quero aproveitar e anunciar aqui que ando colocando também lá na minha rede social do YouTube uma leitura que estou fazendo dos cânones de Dort para aqueles que estão interessados em conhecer documentos da teologia reformada. O que é a teologia reformada? A teologia reformada é a teologia que foi desenvolvida pós a reforma do século XVI, das nossas raízes protestantes evangélicas, sendo que foram desenvolvidos dois ramos dessa teologia da reforma. O grupo dos luteranos, que formaram seus documentos pós-Lutero, e o outro grupo que se desenvolveu na Suíça. E esse grupo na Suíça ficou conhecido como Grupo Reformado. E esse grupo reformado se instalou não somente na Suíça, mas se instalou também na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda, e se instalou também hoje, como nós conhecemos, os Países Baixos, e partes da França também. E aí depois se espalhou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para tantos outros locais. Então, para aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais da doutrina reformada, principalmente aquilo que é apelidado normalmente de calvinismo, por conta dos primeiros ensinamentos ligados a essa forma de pensar terem vindo da pena do reformador João Calvino, que foi o reformador de Genebra, na Suíça. Ele era de nacionalidade francesa, mas viveu a maior parte do seu ministério em Genebra, na Suíça. Então, e aí seus discípulos vieram a formular mais tarde os cânones de Dort, que falam sobre os 5 artigos, os 5 artigos da doutrina da salvação. Aquele que estiver interessado na leitura no documento propriamente dito, estou fazendo ali a leitura. E aí você pode fazer suas próprias avaliações acerca da leitura desse documento, que até não é só uma questão de elucubração teológica, mas também esse documento também ele tem um certo cunho pastoral, porque explica de fato o que vem a ser as doutrinas reformadas acerca da salvação, como por exemplo a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos, também, Então, tudo isso está ali nesse documento, Vai explicando passo a passo e também mostrando que o lado contrário dessas doutrinas não é saudável para a igreja, ou seja, e como foi abordado no documento, o documento considera heresia, o que é contrário a esse pensamento, tá bom? Quem estiver interessado, entre lá no meu canal, Pregador Fiel de Cristo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal no YouTube, Pregador Fiel de Cristo, tá bom? E lá, essa live que eu estou fazendo aqui, ela estará lá, Ela estará lá também gravada. E ficará aqui gravado, logicamente, como estou simultaneamente nas duas redes sociais agora nesse momento, tanto eu estou transmitindo no Instagram, quanto eu estou transmitindo no Facebook, tá bom? Então aí está, mando assim essa minha saudação nesses primeiros 4 minutos dessa live, Nesses primeiros 4, chegando a 5 minutos, essa é a saudação que envio de início, antes de começarmos a live. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença
já está se findando mais um mês na tua presença e agora se cumpre assim, ó Deus Todo-Poderoso. Já o findar do primeiro semestre do mês. E queremos assim te agradecer porque até aqui tu nos tem ajudado, até aqui tu nos tem dado saúde, tu nos tem dado perseverança, tu nos tem dado sabedoria, tu nos tem dado conhecimento, tu nos tem dado, Senhor, compaixão. Nos ajude, Senhor, a cumprir, ó Deus, o serviço pelo qual temos nós sido chamados. Então, ó Senhor, que esta mensagem dessa noite alcance, Senhor, os corações, alcance vidas, Senhor. Seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar em que se ache a língua portuguesa. Para a honra e glória do teu santo nome, quero te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, vamos iniciando assim mais uma vez a nossa live. Dessa vez aqui, então, Jeremias 11. Né? Já temos o tema aqui que eu já até divulguei lá no YouTube, no Facebook, né? A fidelidade do profeta à mensagem do Senhor. Vamos à leitura do texto bíblico, né? Que se encontra em Jeremias, capítulo de número 11. Jeremias, capítulo de número 11, que vai dizer assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor. Apregou todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Pois não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificados poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor mo fez saber,
E eu soube, e então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir um mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Louvado seja Deus. Então aqui temos, assim, esse texto bíblico, mais uma continuação dos alertas de Deus contra uma nação, e no caso específico de Judá, mas só que aqui Deus ele coloca a todos no sentido de quê? No sentido de que não há uma distinção para Deus entre o Israel, que tinha sido deportado para a Síria, quanto a nação de Judá, que tinha sido separada, após a morte de Salomão, que viria a ser assim destruída pelos babilônios no reinado de Nabucodonosor. Não havia distinção. Deus sempre tratou Israel, as 12 tribos, como uma nação só. As 10 tribos do norte e as 2 tribos que ficaram ao sul, governadas pelos descendentes de Davi. Então, aqui não há essa distinção na realidade, a gente pode perceber isso. Mas o que a gente percebe, acima de tudo aqui nessa leitura, é que Deus ele vai mostrar principalmente a questão da desobediência desse povo, a aliança que tinha sido formada no Sinai, ou seja, a aliança mosaica é colocada ali, que é ligada à questão da terra prometida, que é ligada à questão das observâncias dos mandamentos, da observância do culto, da observância das leis civis. Não é? Então, quer dizer, tudo isso aí Deus está levando em conta uma nação totalmente desviada do propósito de Deus ali. E aí o que a gente vai perceber no texto é que tudo isso é uma prefiguração demonstrando o quanto somente um poderia cumprir toda essa lei. O descendente de Gênesis 3,15, o que pisa na cabeça da serpente, né? O que desfaz as obras de Satanás, Cristo Jesus. Então ali, de uma forma ou de outra, o que a gente pode perceber aqui no texto é essa questão, que a gente vai ver também, principalmente no versículo 19, que vai mostrar a questão tipológica. Né? Tipológica de quê? De que Jeremias, nesse sentido, como um cordeiro manso a ser levado ao matadouro, assim também Cristo foi aquele que entregou a sua vida em favor do seu povo. Então aqui eu quero falar assim acerca do ofício de Jeremias, e sobre a questão da fidelidade que o pregador deve ter para com a palavra de Deus e não para com a sociedade, não para com os amigos, mas sim fidelidade para com Deus. Porque se as pessoas querem saúde vinda da parte de Deus, salvação vinda da parte de Deus, resgate vindo da parte de Deus, paz que vem somente da parte de Deus, é preciso que a mensagem que é entregue para o povo se direcionar seja uma mensagem fiel. Então aqui temos esse tema, como eu falei, a fidelidade do profeta à mensagem do Senhor. Isso tem uma primeira característica. Vamos ver aqui. A primeira característica é aquela que exorta a obediência ao Deus da aliança. Aquela que exorta a obediência ao Deus da aliança. Vamos examinar aqui o texto, Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, o que é muito importante aqui. Ouve,
quer dizer, Jeremias está sendo um intérprete do livro de Deuteronômio, porque várias vezes o livro de Deuteronômio ele vai utilizar essa exortação do ouve. Ouve não é só uma questão de ouvir com os ouvidos, mas é uma questão de obediência. Né? É uma questão mesmo de estar dentro do coração disposto a obedecer aos mandamentos, às ordens, aos preceitos, aos ensinos de Deus. Aí vem, ouve as palavras desta aliança, ou seja, Berit, né, no hebraico, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Né? Diz-lhes, assim diz o Deus de Israel. Olha aí. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Quer dizer, aqui já está lembrando Deuteronômio 28, né? Que ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Uma aliança formada. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, Jeremias, amém, ó Senhor. Ou seja, é verdade, sim, ó Senhor, nesse caso aqui. E é uma coisa muito importante aqui, quando a gente fala da aliança mosaica, que essa é a aliança que está sendo falada aqui, ela é um aspecto, né, da aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança ela tem uma dupla perspectiva. Ela tem uma perspectiva espiritual, que se cumpre na pessoa de Cristo, na graça, né? E você tem a perspectiva física, que é justamente essa aliança mosaica, que aí vai falar da circuncisão, que vai falar das promessas relacionadas a todo Israel étnico. E aí nós temos aquilo que é chamado de uma republicação, né, da aliança das obras, ou do pacto das obras, né? Do pacto das obras firmado com Adão na criação, onde há a questão da obediência, da prática das boas obras para que as promessas possam ser cumpridas. Então, esse aspecto físico da aliança mosaica, de republicação do pacto das obras, já bem se vê aqui a impossibilidade desse cumprimento, já que na vida do próprio Adão não se cumpriu, e aqui no caso de Israel não se cumpriu. E aí só está se revelando o quê? A preparação para o pacto da graça. E esse pacto da graça, sendo revelado, ele perpassa pelo fundamento final de todas as coisas, que é o quê? A fé. E essa fé é dom de Deus. E aí podemos ver aqui que a condição da obediência está aqui. No versículo 4 diz, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhe dar uma terra. Então, isso aqui é um prosseguimento do aspecto físico, né, da aliança feita com Abraão. E aí temos essa confirmação desse aspecto físico nessa republicação do pacto das obras através da aliança mosaica. Então nós vemos aqui. E aí prossegue o versículo. Tornou-me o Senhor, apregou todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desta aliança, ou seja, aliança mosaica, e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Outra vez, dar ouvido. Não simplesmente ouvir por ouvir, mas o ouvir com obediência. E aí temos, aí continuando aqui, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo e dizendo, dá ouvidos à minha voz. Versículo 8, mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então, aqui está. Então, esse é o ponto.
principalmente em Deuteronômio 28, se a gente for estudar, prosseguir, examinar, que Deus ele promete muitas bênçãos em Deuteronômio 28, mas por outro lado, por conta da desobediência a essas ordenanças de Deus, essa desobediência ela tem uma marca. Ela tem consequências a desobediência. E aí Deus vai mostrando todos os âmbitos da vida material em que essas maldições aparecem. Tá? Então, esse é o aspecto da palavra de Deus. Tá? O aspecto da palavra de Deus é justamente esse, de que a obediência é o dar ouvidos. Então, olhando, trazendo essa realidade dessa aliança mosaica e trazendo a realidade para nós que temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o seguinte, nesse aspecto, né? Essa exortação à obediência, vamos verificando isso nesses aspectos aqui, como eu falei para vocês, Deuteronômio 27, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu acertar aqui. Então, Deuteronômio 27, nós podemos ver aqui, né? Deuteronômio 27, versículo 26. Temos aqui o aspecto dessa aliança mosaica. Vai dizer o seguinte. Deuteronômio 27, versículo 26. Diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quer dizer, toda essa parte aqui, ela está falando de quê? Está falando das maldições do Monte Ebal. Porque você tem o lado das bênçãos no Monte Gerizim e o Monte Ebal, onde há as maldições. Tudo isso falando do Deuteronômio. E aí a gente chega em Gálatas 3:10, que vai falar a atenção acerca desse ponto da obediência à aliança. Gálatas 3:10 vai dizer o seguinte, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Já há uma maldição. Por quê? Porque, na realidade, toda essa republicação do pacto das obras só apenas revela a condição humana de impossibilidade de cumprimento das leis de Deus. Por causa de quê? Da queda de Adão. A natureza pecaminosa do ser humano. E aí só um pode redimir a humanidade para que isso tudo se cumpra. Cristo Jesus. Por isso, Cristo Jesus vai dizer em Marcos 14, versículos 22 ao 24, ao instituir a ceia do Senhor, ele já traz para si essa responsabilidade. Aí temos aí, ó, Marcos 14, versículos 22 ao 24. Marcos 14, 22 ao 24. Marcos 14, 22 ao 24, que vai dizer assim, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu-lhes e deu, dizendo, tomai, isto é meu corpo. E aí prossegue dizendo, a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então aqui temos pacto da graça. Então hoje a obediência que celebramos acerca da nossa vida em Cristo não é porque isso vem de nós, é um dom de Deus implantado em nós, por quê? Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E aí nós, como nascidos de novo em Cristo Jesus, nós temos a força de Deus dentro de nós. Ou melhor ainda, o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de nós. O próprio Senhor atuando dentro de nós, nos capacitando a obedecê-lo em tudo. Mas por quê? Se antes tínhamos
uma natureza não regenerada, ou seja, uma natureza que não tinha nascido de novo. Hoje temos uma natureza que é nascida de novo e que tem prazer verdadeiramente na lei do Senhor e que tem desprazer, ou seja, não sente prazer em viver pecando contra o nosso Senhor. Então devemos entender isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fidelidade do profeta à mensagem do Senhor, e isso deve ser levado em conta, além de falar da obediência à aliança de Deus, isso nós devemos trazer a cada dia, devemos assim fazer, também é aquela que fala da exclusividade de Cristo para a salvação. Fala da exclusividade de Cristo para a salvação. Então vamos ver aqui Jeremias 11, né? Voltamos para Jeremias 11. Jeremias 11 vai dizer o seguinte, Jeremias 11. Tá? Jeremias 11 vai dizer o seguinte. Jeremias capítulo 11, continuando a partir do versículo de número 9. Né? Jeremias 11, versículo 9. Em diante vai dizer o seguinte. Disse ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém este de nenhuma sorte os livrará do tempo do seu mal. Então aqui Deus está mais uma vez falando que só a Ele se deve adorar, só a Ele se deve servir. Mas aqui está denunciando, o profeta está denunciando em nome do Senhor, de que eles, ao invés de servir exclusivamente a Deus, estavam servindo aos deuses de Canaã. Esse é o ponto. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Quer dizer, principalmente, eles estavam adorando a principal divindade, ou seja, a principal entidade espiritual dos seres, quer dizer, dos indivíduos cananitas, que era Baal nesse caso. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Quer dizer, a desobediência era tão grande desse povo, em querer colocar tudo no mesmo lugar, que é um problema muito sério. Então não tem como, trazendo para os dias de hoje, nós servimos a Cristo e ao mesmo tempo servimos ao nosso dinheiro, servimos às nossas posses, servir também e admitir a existência de outras divindades além de Deus, ou seja, além de Cristo, além da divindade revelada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na pessoa de Cristo Jesus como nosso mediador, né? Então, não há como crermos em divindades, guias e tantas outras entidades espirituais. Só devemos servir a um, nosso Deus, nosso Senhor, revelados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então quer dizer, a Santíssima Trindade. E como chegamos a ela? Através de quem? Através de Cristo somente. Muito menos também de santos, beatos. Somente Cristo. Só podemos nos chegar a Cristo. E o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. Esse é o ponto principal. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5 diz: não há, pois, outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Esse é o ponto importante. Cristo Jesus por inteiro. Né? Cristo Jesus por inteiro. Cristo homem. E não é corpo místico. É Cristo Jesus. Não é corpo místico. É Cristo Jesus. Esse é o ponto principal aqui que devemos levar em conta. Tá?
Então, esse é o ponto principal. Por isso que Jesus vai dizer assim, João 14, versículo de número 6, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40, também reafirma essa questão. Mateus 22, versículos 36 ao 40, né? Mateus 22, versículos 36 ao 40, vai dizer o seguinte também, falando dessa questão da exclusividade da pessoa de Cristo. Mateus 22, versículos 36 ao 40, que vai dizer assim, acerca da exclusividade de Deus, né? Acerca da adoração a Deus e acerca também de cumprir seus mandamentos. É o ponto principal. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Né? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Deuteronômio 6, 14, 15. Né? Este é o grande primeiro mandamento. E aí vem, o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os escritos, no caso aqui a gente pode falar aqui, já era conhecida a Torá, dentro do âmbito dos judeus, né? E os profetas. Nesse caso, profetas anteriores, profetas posteriores. Quem são eles? São aquilo que a gente conhece normalmente como livros históricos. E também os próprios profetas, que nós conhecemos dos livros proféticos da Bíblia, de Isaías a Malaquias. Então, tudo isso está envolvido, tá? E os próprios escritos também. Então, tudo isso aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Tudo isso aponta para Cristo, e a gente vai entrar em mais detalhes já já acerca disso. Então, quer dizer, é muito importante que a nossa fidelidade à mensagem, e aí vem o princípio de interpretação bíblica e o princípio daquele que prega a palavra de Deus, é sempre trazer Cristo a todos. Né? Sempre trazer a pessoa e a obra de Cristo a todos. Sempre é importante isso, trazer a pessoa e a obra de Cristo para todos. É fundamental isso. A gente chegar a esse ponto muito importante para as nossas vidas, tá bom? Esse é o ponto mais importante, tá? Então a fidelidade do profeta à mensagem do Senhor é aquela que exorta a obediência ao Deus da aliança, também é aquela que fala da exclusividade de Cristo para a salvação e, assim também, é aquela que representa o anúncio da redenção do Salvador. É aquela que representa o anúncio da redenção do Salvador, tá bom? Então vamos aqui, né? Vamos aqui continuando, né? Jeremias 11. Jeremias 11 vai dizer o seguinte. Jeremias 11 a partir do versículo 18. Né? Jeremias 11 a partir do versículo 18. Que vai dizer o seguinte. O Senhor, né? Aí aqui eu ainda continuei, né? A partir... E aí o versículo 15 vai prosseguir, né? Aí vem o versículo 18. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. E aí vem, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem, não profetize em nome do Senhor para que não morras as nossas mãos. Que é uma coisa interessante, que essa profecia aqui de Jeremias parece que foi assim, feita, né, durante, assim eu posso dizer, foi feita durante a estada dele em Anatote. Ele ainda não tinha ido para Jerusalém, é o que parece. Tá? E aí diz aqui, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada,
Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E aí diz, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. E aqui, uma coisa muito interessante, que isso já prefigura, quando diz aqui na mensagem, aqui, Jeremias ele se coloca como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. E quem é que se aplica nisso na nova aliança? É a pessoa de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo aqui, Deus ele está garantindo o justo castigo a esses desobedientes que perseguiram o profeta. E no caso, que perseguiram a Jesus e muitos até hoje que perseguem a Jesus. Quer dizer, um ponto em que há uma ligação entre Jeremias e Cristo Jesus. E aí, nesse sentido, Deus continua agindo com justiça. Aos arrependidos, Deus os acolhe com perdão, misericórdia e justificação. Agora, aos não arrependidos, há a justa condenação. E aí temos aqui, ó, João 1,29 vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí falando de Jesus como Cordeiro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que vai dizer o seguinte. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que vai dizer assim. Vai dizer aqui, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Ora, eu vou começar pelo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quer dizer, uma redenção definida, uma expiação limitada em favor do seu povo, já desde antes da fundação do mundo. Então, esse é o ponto fundamental. E aí chegamos aqui, hoje como eu estou com muita pressa, então estarei lendo versículo por versículo aqui, as representações de Cristo como Cordeiro. E o que mais chama atenção aqui, em termos escatológicos, ou seja, em termos da sua segunda vinda, é as representações hoje de Cristo, né, que são muitas vezes feitas, falam que Jesus, enquanto esteve na terra, se apresentou como Cordeiro. E quando voltar, será representado como leão. Mas, na realidade, dentro do livro de Apocalipse, nós temos muito mais representações dele como cordeiro do que de leão. Só há uma passagem, mesmo assim, só no capítulo 4, que é falado e apresentado Cristo como o leão. Tá? Então aqui eu posso confirmar isso, né? Apocalipse, se bem me lembro, é o 4. Vou só confirmar aqui, né? Se é o 4 mesmo. Né? Vamos ver aqui. Aqui. Na realidade, é só no capítulo 5. E aí o capítulo 5, versículo de número 5 vai dizer: Todavia um dos anciãos me disse, não choreis, e eis que o leão da tribo de Judá. Então aqui, só uma vez que é representado como leão, Jesus. Agora o restante é o cordeiro. Aí vamos ver, Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus Cristo, o Cordeiro. Mais uma vez, nesse mesmo capítulo 5, agora versículo de número 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor.
E aí temos Apocalipse 6, versículo 16, que diz: E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro não simplesmente será manso, o Cordeiro agirá como justo juiz, o Cordeiro agirá na sua ira. Vamos lá. Apocalipse 7, versículo de número 10, que vai dizer assim: E clamava em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí vem Apocalipse 14, versículo de número 1. Se vocês quiserem ver no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo, há toda uma série lá na playlist voltada só para a explicação de Apocalipse. Se você quiser acessar, vá lá, acesse, tá bom? Que está lá todos os capítulos de Apocalipse examinados, tá bom? Então Apocalipse 14, versículo 1 diz: Olhe, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. E aí eu interpreto aqui o seguinte, que 144.000 é um número simbólico falando de todos os eleitos desde a antiga dispensação até a nova dispensação. Ou seja, dizendo de uma maneira mais clara, todos os eleitos desde o pacto das obras até o pacto da graça. Tá? Todos eles que foram salvos pela fé. Tá bom? E aí vem aqui, ó, Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14, que vai dizer o seguinte: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Que maravilha! Aí continuando, Apocalipse 19, 7, que vai dizer o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quer dizer, o Cordeiro é o vencedor. Por que não quando Cristo voltar? Quando Cristo voltar, ele vai se revelar muito mais como Cordeiro. Pela quantidade de passagens e exultações que são feitas, na realidade, Jesus Cristo voltará como Cordeiro para testemunho daqueles que o transpassaram. Está lá em Apocalipse 1, versículos 7 e 8. Então, aqui continuando, Apocalipse 21, versículo 9, outra vez a imagem do Cordeiro. Aí diz aqui, ó, então veio dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja, né? A igreja do Senhor, o povo de Deus, né? No caso aqui, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Aí vem aqui, ó, Apocalipse 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí temos Apocalipse 21, versículo 23, que diz aqui, ó, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então quer dizer, a mensagem, né? A mensagem do profeta, ela deve ser uma mensagem fiel, em que se apresente a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Criação, propósito de Deus nos mandatos, mandato social, mandato cultural, mandato espiritual, mandato social, formação da família. Está lá em Gênesis 1 e 2. Mandato cultural, o domínio do ser humano sobre toda a natureza, o trabalho, a sociedade. E em terceiro, o mandato espiritual ou o mandato cultural de
todas as árvores do jardim podereis comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, com a quebra desse mandato, né, que é o mandato da criação dentro do pacto das obras, você tem o quê? Você tem exatamente a questão ligada a... Tá? Me perdoe aqui, né? Ter feito assim, né? Então você tem o mandato, com a quebra desse mandato, temos a queda. Mas ao mesmo tempo que houve a queda, vem o quê? A promessa da redenção do descendente, como está em Gênesis 3,15. E Cristo veio, nascido de mulher, debaixo da lei, cumpriu a lei, não pecou e nem pode pecar, ressuscitou, redenção. E ele voltará, consumação de todas as coisas. Então esse é o ponto mais relevante da fidelidade da mensagem dos dias de hoje. E essa mensagem que muitas vezes hoje está sendo corrompida pelo quê? Pelo Deus Mamon. Muitos oferecendo facilidade, muitos oferecendo a porta larga, muitos oferecendo nos dias de hoje a falta de compromisso com o Senhor, a falta de compromisso com a comunhão, a falta de compromisso com Deus. Então, muitas coisas andam acontecendo. A confissão positiva, né? O profetizado, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, né? Que fala que o crente não pode ter enfermidade porque isso é sinal de desobediência, isso é sinal de falta de fé. E não é isso. Fé é firme fundamento, mas é um firme fundamento em Cristo. Não é só vitória. Então, isso está sendo muito pernicioso. E muitos falam, estamos na graça, aí por isso eu posso andar de qualquer maneira, eu posso pecar, pois eu sou um eleito. Não! O eleito, aquele que é nascido de novo, tem prazer na lei de Deus, não tem prazer em pecar. Quem é eleito de verdade sabe disso. Agora, quem não é eleito, vive pecando. E aí o que Apocalipse vai dizer, né? Apocalipse vai trazer o grande alerta, né? O grande alerta já no finalzinho, né? Que aqui vai dizer, já em Apocalipse 22, se bem me lembro, deixa eu ver aqui se está aqui, né? Deixa eu ver aqui, se está aqui, né? Deixa eu ver aqui, Apocalipse diz aqui, ó. Aqui. Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, não existe meio termo. O eleito, ele procura a justiça. Né? O santo procura santificar-se. Então esse é o ponto. Agora que não é, sente prazer e ainda diz que está tudo certo. Está se enganando. Está se enganando a si próprio. Então esse que é o ponto principal da nossa vida com Deus. De mantermos fidelidade diante do Senhor. E que o Senhor esteja trazendo essa mensagem para você e que fale melhor ao seu coração. Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Vamos para o momento de oração. Né? Aqui eu vou incluir alguns irmãos aqui. Né? Vou incluir especialmente os irmãos da Igreja Evangélica Missionária e Ministério de Apoio. Né? Vou incluí-los aqui. E vou incluir alguns irmãos de fora, né? Hoje. Mas no meu caderno constam vários irmãos e eles sabem que continuamos orando por eles. Vamos orar então agora nesse momento, confiando em Deus, que Deus é o provedor de todas as coisas nas nossas vidas. E aqui eu volto a recomendar a vocês, aqueles que puderem ter, né? Obtenham. Não estou ganhando nenhum dinheiro com isso aqui não, tá?
Bíblia de Estudo da Herança Reformada. É uma Bíblia que tem bons estudos bíblicos, né? E serve tanto para o seu estudo pessoal da Bíblia e até ministrar estudos na igreja, mas também para a devocional da família, ou seja, para o culto, né? Para o culto familiar, né? O culto no lar. Tá? Bíblia de Estudo, Herança Reformada. Editora Cultura Cristã e Sociedade Bíblica do Brasil, né? Na versão Almeida, revista e atualizada no Brasil. Tá? Então recomendo aqui. Não estou ganhando nada com isso não. Tá? Mas é uma Bíblia muito abençoadora. Tá bom? Vamos orar então em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco aqui e peço a Tua misericórdia ao interceder pelas vidas que estão aqui. Eu coloco diante de Ti a vida da irmã Gisela, da vida do irmão Walter, a vida da irmã Sônia, do irmão Ailton, da irmã Lisonete, do irmão Paulo César de Stefani, da irmã Alessandra, de seus filhos Valentina e Ezequiel, da irmã Marisa Moraes, de toda a sua família, incluindo a Laura, o Guilherme. Coloco aqui a vida do presbítero Alexander, da irmã Bárbara, dos seus filhos Beatriz e Edmundo. Coloco também, Senhor, a vida dos teus servos Márcio e Tatiana. Coloco a vida, Senhor, do irmão Valdenir, a família Rosete, no caso, a irmã Sandra, o Júnior, o Valdenir Júnior, a Larissa, seu esposo Jonathan e seu filho Ezequiel. Coloco aqui a vida da irmã Aline, a vida da irmã Esther e seu esposo Michael, da irmã Karina, seus filhos Lucas e Letícia. Coloco diante de Ti também, Senhor, a vida da irmã Beth Mário, dos seus filhos, Marcelo Mário, Simone e dos demais. Coloco a vida do presbítero Edson Santos, da irmã Evânia, dos seus filhos Tainara, Tainá e Henrique. Coloco a vida da irmã Lidiane, Senhor, dos seus filhos Samara e Samuel, e pela conversão do Fábio, Senhor, eu coloco diante de Ti. Coloco a vida, Senhor, do pastor Júlio, da diaconisa Mônica, seu filho Samuel, e da sua irmã Priscila. Ó Deus, que Tu estejas visitando, Senhor, a todos estes, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor, e aqui incluo também a vida do irmão Luciano Bravin e da irmã Beth Bravin, dos seus filhos. Ó Deus, dos seus filhos, coloco eles também, tá bom? O Joel e o, ó Deus Todo-Poderoso, e seus dois filhos, Senhor, coloco em Tuas mãos o João. Agora eu consegui me lembrar, ó Deus. Visita-os para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Aqueles que precisam de salvação e libertação sejam libertos, Senhor, no meio dessas famílias. E aqueles que precisam fortalecer a sua fé sejam fortalecidos, revestidos da Tua armadura e que vivenciem, Senhor, o fruto do Teu Espírito para a Tua glória. Coloco também diante de Ti, ó Pai, a vida dos Teus servos da Congregação Batista, Senhor. Coloco aqui diante de Ti o pastor André Pires e família. Coloco aqui a irmã Laura e Laudina Ferreira de Andrade. Coloco a vida da irmã Lênia Santos da Silva e seu esposo Diácono Paulo Roberto da Silva. Coloco, Senhor, a vida da irmã Sheila Gomes Lessa, Senhor. Coloco, Senhor, a vida do diácono Carlos Marcos Barbosa, da sua esposa Neide da Silva Barbosa. Coloco a vida de seus filhos Josué da Silva Barbosa e Larissa da Silva Barbosa e o esposo da Larissa, que é o Wallace Henrique Inácio. Coloco também a vida do irmão Adelson diante da Tua presença e sua esposa. Coloco a vida do irmão Aurelino Leite. Coloco a vida, Senhor, do Wallace Barros Lima. Coloco também a vida da irmã Marília, Senhor, para a Tua glória. Coloco a vida do evangelista Paulo Pires e do pastor Júlio, Senhor, que trabalha com a mocidade desta Congregação Batista Memorial em Olinda. Faz a Tua obra neste local, Senhor. E aqui eu coloco, Senhor, de maneira específica aqui, Senhor, também os Teus servos pelo qual eu tenho orado, Senhor. Alguns que eu coloco aqui da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, aos demais continua no caderno, mas eu quero mencionar aqui a vida dos irmãos Jerônimo e Lia, o presbítero Joelson e irmã Adelaide, o presbítero Elise e irmã Marlene, o presbítero José Luiz e irmã Maria Eliane e seus filhos,
Coloco o William e o Tiago diante da tua presença, principalmente, Senhor, o sogro do nosso irmão William, para a tua glória. Coloco a vida do evangelista Edson e da irmã Georgina. Coloco, Senhor, a vida da professora Daisy e do pastor Paulo César, Senhor, para a tua glória. Coloco a vida do Luciano, sobrinho do Jerônimo. Coloco a vida, Senhor, do João Vicente. Coloco a vida do Ronaldo, do Biratã, do Vanderlei, da Valdelice, do William, do Júlio, da Laudi, do Valdir, do Dante, do Valdemir, do presbítero Francisco, da superintendente Deise Galiza, sua esposa, do irmão Rui Siqueira e a Clébia. Coloco, Senhor, a vida, Senhor, dos irmãos Robson e Jacire e dos seus filhos Peterson e Ian. Faça uma grande obra na vida, Senhor, das noras dos teus servos Robson e Jacire e de seus netos. Faz uma grande obra também na vida, Senhor, do teu servo Iranilson, Senhor, da irmã Edileia, para a tua glória. Sobre a vida da Maria Beatriz, para que ela se volte para os teus caminhos, que o irmão Iranilson consiga sua aposentadoria, Senhor, e que, ó Deus, o filho também dele, Senhor, visite-o também para a tua glória e continue a visitar a vida do pastor Alain e família, Senhor. Eu acrescento também aqui nessa oração, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, os demais irmãos que estão aqui, a irmã Bárbara Reis e seu filho Felipe dos Santos, a vida também, Senhor, ó Deus, dos seus filhos, e aí o Felipe dos Santos é o seu esposo. Coloco diante de ti os seus filhos João Felipe, seu filho Marcos Felipe. Faz a tua obra na vida deste casal, desta família. Visita a irmã Lucimara cada dia na tua presença para a tua glória, Senhor. Que a cada dia ela consiga, Senhor, vencer suas dificuldades, vencer os problemas. E eu sei, Senhor, que tu tens ajudado ela para a tua glória, Senhor. Visita, Senhor, a irmã Vanessa Neves, Senhor, e seu companheiro Ximenes. Guarda os livros de todo mal, Senhor. Visita Ana Paula Vilhalva e família, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Visita, Senhor, o Vladimir, restaura a vida dele. Visita, Senhor, a irmã Viviane, faz a tua obra, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Visita o Daniel e Lili. Visita, Senhor, a minha ex-aluna Gisele e toda a sua família, sua mãe. Faz uma grande obra, Senhor. Visita, Senhor, ó Deus, o Alexandre e a família. Visita, Senhor, o Miguel Ribeiro, que volta e meia aparece, Senhor, na live do Instagram. Visita, Senhor, o Marcos Vinícius e o diácono Alan Bago. Faz a tua obra, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Que todos estes, aqueles que já são seus servos, sejam revestidos da tua armadura e vivam o fruto do teu Espírito para a tua honra e para a tua glória. E no mais a mim, Senhor. Apresento, Senhor, essa live, que é, Senhor, nossa semente que lançamos, Senhor. Que eu sei, Senhor, que de repente agora ela pode ser que não esteja dando fruto, mas eu sei, Senhor, que mais cedo ou mais tarde dará o devido fruto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, nesse momento, vou estar encerrando e Deus nos permita que na próxima semana estejamos trazendo Jeremias 12. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Graças a Deus. Quiser ver o restante, YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Inscreva-se lá. Deus vai te abençoar muito. Amém.